Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E como vocês puderam ver no título, o vídeo de hoje é um dia de estudos antes da prova, porque eu deixei pra estudar antes da prova. No último vídeo eu falei que eu tinha um cronograma, e eu realmente tenho um cronograma de estudos. Ontem foi sábado, e o meu cronograma de estudos ontem foi por água abaixo. Porque eu saí com os meus amigos e daí eu não sabia que eu ia demorar tanto pra chegar em casa. E daí, quando eu vi a hora, eu não queria voltar também, então eu queria continuar lá. Aí eu continuei, mandei meu cronograma pro Brejo e decidi que hoje eu ia cumprir meu cronograma. Daí eu acordei muito cedo, acordei 6 horas, porque o meu cronograma sempre começa às 10. Aí eu acordei às 6 pra tentar meio que fazer o de ontem. E daí eu vou começar agora. Amanhã eu tenho prova de matemática financeira, eu tenho que decorar muita coisa. E é decoreba mesmo. E na terça eu tenho de logística, que é mais humanas, assim, por enquanto. Porque não tem conta ainda. E amanhã tem muitas contas. Assim, se tivesse as fórmulas eu saberia fazer. Mas não tem. Então a gente tem que decorar. Aí eu comecei agora, eu vou montar um exercíciozinho que ele passou pra revisão e vou fazer. Esse vídeo vai ser intercalando aqueles de ceninha que eu fico só falando e as horas assim que eu pego vocês pra gente conversar. Espero que vocês gostem. Primeiro, eu sempre gosto de arrumar direitinho o ambiente, porque, não sei, eu me sinto melhor assim, colocando tudo na mesa pra não ter que ficar pegando estojo também toda hora, então é super prático. E eu realmente uso várias canetas coloridas, porque pra mim, assim, é uma coisa que funciona muito. Daí, enfim, eu vou e copio o exercício. Eu gosto de passar as coisas, a caneta, sabe, pra decorar. E eu separo por cores cada conta, de cada parte que vai no balanço patrimonial. Eu faço também um esqueminha pra decorar, que são os cartõezinhos. Precisa de muitas contas, tipo, muitas fórmulas. Então eu coloco uma fórmula em cada quadradinho, que são os fluxos de caixa, demonstrativo financeiro, DRE, todos esses blás aí que entra na ADM financeira. Desde o primeiro semestre, eu acho que eu faço isso de fazer cartãozinho, ou segundo, terceiro, não sei, foi primeiro ou segundo. E funciona muito pra mim, além de fazer esse resuminho todo coloridinho que me chama atenção, porque se não for assim eu não consigo aprender. O meu professor, ele fala que a gente precisa entender as contas pra, tipo, não deixar, sabe, fazer por fazer, e que fica mais fácil de entender os outros. Então eu vou tentar entender. Pra quem nunca viu, isso daqui é um balanço patrimonial. Tem as contas do ativo e as contas do passivo. O passivo, ele é as suas obrigações. E também tem seu PL, que é o seu patrimônio líquido. São as suas obrigações e o ativo é o que você tem. Então, vamos, por exemplo, aqui a gente pode ver que em 2017 o caixa da empresa, ele era 404. Em 2018, ele foi para 247, ou seja, o caixa baixou. Aí, por que isso aconteceu? É só a gente olhar o lado do passivo. Esse ELP, ele é exigível a longo prazo, ou seja, contas a pagar há mais de um ano. E tá vendo que ele era um certo valor e ele diminuiu em 2018? Ou seja, ele foi paga essa diferença. Deixa eu ver quanto que foi pago. Não necessariamente significa que foi uma diferença. Pode ser que isso daqui a gente adquiriu durante o outro ano, sabe? Então, diminuiu R$250. Eu não sei em qual. Está em 1.000, não sei, enfim. Mas aí diminuiu também. Então, pode ter sido que pagou conta. Ou seja, vamos continuar. Esse permanente, o que ele significa pra gente? Os investimentos da empresa. Em 2017, a empresa ela tinha mais investimento. Em 2018, ela caiu. Então, olhando pra... Vou pegar um daqueles cartõezinhos. Esses aqui são os nossos fluxos de caixa.
olhando para... Cadê? Tem um fluxo de caixa específico que estuda a parte do investimento. Que eu não tô achando agora, mas tem. Aqui. Ai, é o primeiro. Olha que idiota. Não, é o segundo, na verdade. Quando a gente olha aqui, vamos ver que ele vai diminuir. E tem uma outra partezinha que ele fala sobre novos investimentos. Aqui. Novos financiamentos. Quando reduz, isso não é mais novos. Aí vai ser redução. Redução de financiamento. Enfim, vamos continuar. Aí os fornecedores, eles aumentaram. Nada disso aqui significa o que é bom ou ruim, porque precisa de vários outros cálculos. Mas quando os fornecedores, eles aumentam, significa que isso é positivo para o caixa, porque a gente está usando dinheiro dos outros. Então, aumentou o tanto de dinheiro que a gente está usando dos outros. Títulos a pagar, são nossas dívidas, aumentaram um pouquinho também. E outros também aumentaram. Mas o nosso capital social, ele permaneceu igual nos dois e as nossas reservas de lucro também. O lucro aumentou, o que pode significar que nós tivemos uma venda um pouco maior de um ano para o outro. Eu começo a fazer as contas com a calculadora do lado e os cartõezinhos também, porque eu não decorei ainda. Então, eu pensei em fazer um esqueminha assim, de fazer uns 3 exercícios olhando, mais uns 3 sem olhar, e ver se eu consegui decorar ou não, já que realmente eu preciso decorar cada conta, e são muitas contas, como vocês puderam ver. Eu tô começando pelo DRE, porque depois do balanço ele é o relatório, assim, base, que eu preciso para fazer todos os outros. O DRE é um bem simples, que é só colocar receita e subtraindo tudo, tipo reserva, não reserva, os impostos, assim, e daí você vai achando alguns lucros, então ele é mais de boa, vamos dizer assim. Depois do DRE eu faço os fluxos, porque são realmente coisas que eu não decorei nada. São 5 fluxos no total, e daí eu vou fazendo, olhando tudo nos cartõezinhos. Esses fluxos, cada um deles demonstra uma coisa contabilmente, e meio que o mais importante, eu não sei se ele é exatamente mais importante, mas eu acho mais importante, é o fluxo de caixa do ativo. Ele é o último fluxo que faz, porque para fazer ele precisa dos outros fluxos. Então, por isso que eu considero ele mais importante. O legal da contabilidade é que ela tem uns esquemas para você sempre saber o que você tá certo, se você tá certo, no caso. O primeiro esquema é no balanço, para quem não sabe, nunca viu. O ativo tem que ser igual o passivo mais o PL. Que um olha para você saber que você tá certo, tem que ser exatamente igual aos resultados. Aí, dos fluxos de caixa. O fluxo de caixa dos credores e o fluxo de caixa dos acionistas. A soma do total dos dois, ou seja, a soma do saldo dos dois, ele precisa ser igual ao total do seu ativo. Então, ele dá certo só por isso. Porque você sabe que vai ser certo se os dois baterem. Aí, também tem como saber se esse demonstrativo, a demonstração de fluxo de caixa, tá certo. Quando você coloca o caixa aqui, tá falando caixa do início do ano, então é sempre do ano anterior. O total que der aqui embaixo, ele precisa ser igual ao caixa do ano atual, ou seja, aqui eu vou colocar esse valor aqui, 404, e o final tem que dar 247, se não tá errado.